Fala aí galera, professor Lion aqui e o tema da aula de hoje é regionalização brasileira. Primeiro, para a gente conseguir entender todo esse processo de regionalização brasileira que ocorreu ao longo, aí, principalmente do século XX, nós temos que voltar um pouquinho e entender o que é regionalizar, o que é o ato de regionalizar, o que é uma região. Então, o ato de regionalizar é criar uma região. Então, o que é região? Região é um local delimitado, uma área delimitada, que se diferencia de outra a partir de algum critério que eu utilizo. Por exemplo, se eu digo que uma área é muito populosa, automaticamente aquela região é mais populosa que a outra, ou seja, eu usei um critério de contingente populacional, de concentração populacional e falei que aquela área é uma área com uma região mais populosa e a outra menos populosa. Ou seja, eu delimitei uma área e ao mesmo tempo eu usei um critério. Como se eu falasse também de uma região mais violenta que a outra, uma região mais desenvolvida que a outra, uma região mais industrializada que a outra. Ou seja, eu estou criando um critério e estou delimitando uma área a partir de um critério pré-existente, um critério que eu estabeleci. No Brasil, nós podemos falar de regionalização a partir de 1913, com a primeira regionalização brasileira de Delgado de Carvalho. Era uma regionalização utilizada mais para geografia escolar, para o ensino da geografia em escolas, e tinha como critério apenas regiões naturais, ou seja, se usava das características da vegetação, do clima e do relevo para classificar cada região. Então nós tínhamos a região meridional, setentrional, oriental, central e norte-oriental. Então percebam que algumas unidades federativas ainda não existiam, como é o caso do Tocantins e do Mato Grosso do Sul, muito menos Amapá e Roraima. E o Acre era apenas um território administrado pela capital federal, que ainda era o Rio de Janeiro. Em 1937, ainda no governo Vargas, foi criado o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os estudos do IBGE eram responsáveis na época por fazer levantamentos socioeconômicos, de recursos naturais do território brasileiro. A ideia do IBGE era justamente você colher dados importantes no planejamento dessa interiorização, para cobrir os grandes vazios demográficos que existiam na época. As suas regiões estavam desconectadas entre si. Me perdi. E o IBGE vai ser responsável pela regionalização oficial brasileira. Então, por que o governo ele divide o país em regiões? Qual é o intuito do governo em fazer isso? Ora, como eu disse no início da aula, regiões são porções, são áreas que são diferentes entre si. E o Brasil é o quinto maior país do mundo, é um país continental. E existem diferenças significativas do ponto de vista cultural, étnico, do ponto de vista econômico também. Então, quando você regionaliza o país, você reconhece que o país não é homogêneo, o país não é igual. Eu não posso tratar, por exemplo, a economia do Sudeste como eu trataria a economia do Nordeste. Eu não posso tratar a economia do Norte do país como eu trato a economia do Sudeste. Então, eu reconheço através das suas particularidades de cada região que há diferenças. A regionalização, então, nesse sentido, ela serve para melhor administrar o território. Então, se eu tenho um território muito grande, como é o caso do Brasil, e reconheço que existem partes desse todo que são diferentes entre si, eu preciso reconhecer suas particularidades. E aí, enxergando essas particularidades através de uma regionalização, eu consigo traçar objetivos, políticas públicas, estratégias públicas, justamente para conseguir atender a população da melhor forma possível. Então, em 1940, o IBGE faz sua primeira regionalização oficial, levando em consideração critérios naturais e critérios socioeconômicos. Então, nesse primeiro momento, nós temos a região Nordeste, Norte, Este, Sul e Centro. A regionalização atual ela é vigente desde a Constituinte de 88. Ela contém 5 grandes regiões, ou 5 mesorregiões. A região Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, baseados nos mesmos critérios anteriores, critérios naturais e critérios socioeconômicos. Então é possível que a regionalização brasileira mude? Claro, a regionalização ela tem que acompanhar a modificação das estruturas econômicas, sociais e até físicas de um determinado lugar. Então, à medida que essas condições mudam, é preciso fazer uma nova regionalização para acompanhar essas mudanças. Então, como mudou no passado, é possível sim que daqui a uns anos nós tenhamos alguma outra regionalização. Porém, a regionalização oficial do IBGE não é a única que existe.
Até porque os critérios que são utilizados para isso têm um cunho de estratégia estatal. Existem outras regionalizações que dão conta de outros fatores, como por exemplo é o caso da regionalização feita por Milton Santos e Maria Laura Silveira. Ela vai obedecer a um critério que ele chama de técnico científico informacional, ou seja, o quanto se tem em cada região brasileira, em cada região dessa que ele cria, aparatos tecnológicos dessa terceira revolução industrial. O quanto, por exemplo, essas regiões estão inseridas no processo de globalização. O quanto tem de tecnologia, de industrialização, de infraestrutura, de meios de telecomunicações, de fluxos, de informações, mercadorias e pessoas. Resumindo, o quanto cada porção do país está inserido nesse processo da terceira revolução industrial ou da revolução técnica, científica e informacional. Então, dentro dessa regionalização de Milton Santos, ou também chamada de 4 Brasis, porque nós temos 4 regiões, nós temos a região amazônica, né, que basicamente é uma região de um grande vazio demográfico e com quase total ausência desses equipamentos da terceira revolução industrial. Digo isso porque nós temos ali um polo industrial muito importante na região, que é a Zona Franca de Manaus. Temos também a região do Nordeste, onde boa parte desses equipamentos, que são um pouco rarefeitos, mas mais concentrados ali na região litorânea, região onde compõe basicamente quase todas as capitais nordestinas. Temos a região Centro-Oeste, muito ligada, muito conectada com o processo de globalização, muito mais por ser uma região agroexportadora, principalmente de soja e milho. E a 4ª região, né, como o próprio nome diz, é a região concentrada, ou seja, a região no país que ela vai concentrar, polarizar todos esses aparatos técnicos, científicos e informacionais. Então vai ser a região ali que compreende na divisão do IBGE a junção, né, do Centro-Oeste junto com o sul do país, e onde vai se concentrar esses aparatos, como por exemplo a maior parte das indústrias, a maior parte dos tecnopolos, a maior parte da pesquisa, a maior parte da infraestrutura de telecomunicações e infraestrutura de transporte. Então, como o próprio nome diz, a região concentrada ela vai basicamente polarizar todos os recursos, né, técnicos, científicos e informacionais que o Brasil tem. E aí outra regionalização muito importante, pessoal, é a regionalização dos complexos geoeconômicos. É uma regionalização da década de 60, onde o geógrafo Pedro Pinchas Geiger, ele leva em consideração critérios que são físicos, socioeconômicos, mas também alguns processos históricos. E ele divide em apenas 3 regiões. E essas regiões, ao contrário das regionalizações que eu falei aqui anteriormente, são regiões que não obedece necessariamente às divisas internas dos estados. Então, tanto a do IBGE quanto de Milton Santos, vocês observem, vão respeitar as divisões estaduais. Porém, a de complexos geoeconômicos, ela não necessariamente vai obedecer. Nós temos a região amazônica, né, que quase que compreende toda a região da floresta amazônica e seus processos muito ligados ali com a questão histórica dos seringueiros, dos indígenas. Temos também a região Nordeste. A região Nordeste, que por sua vez é dividida em 4 sub-regiões, né? A região da Zona da Mata, muito industrializada, a região do Agreste, que fica ali no meio entre a Zona da Mata e o Sertão, muito ligada à fruticultura, a região do Sertão, e a região do Meio Norte, muito próximo ali da floresta amazônica, e a região Centro-Sul, que compreende na regionalização do IBGE parte da região Centro-Oeste, da região Sudeste e a região Sul do país. E ela é caracterizada, como eu já falei em outras regionalizações, pela maior parte da população, né, por um outro processo, principalmente no Sul, de ocupação, de outro processo histórico de acumulação de renda. Então é uma região mais rica, é uma região que tem a maior densidade de indústrias, como já falei, de população, do comércio e serviços do país. E, consequentemente, também é a região com uma das maiores disparidades socioeconômicas do país. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela paciência. Até mais.